Turminha, antes da nossa próxima dica do quadro Bom Sabor e também da nossa próxima dica de artesanato, agora a gente faz aquele bate-papo gostoso com o Frei Rinaldo Estecanela sobre evangelização, catequese. Tudo bom, Frei? Seja bem-vindo mais uma vez. Prazer recebê-lo. Saudade, viu? Prazer tê-lo aqui mais uma vez. Obrigado, igual Nós de pulamos coração, uma viu, semana, né, Frei? O Frei foi viajar, é. mas já está de volta. Agora a gente volta, então, a cada 15 dias tem Momento Catequese no Mulher. Mas eu estou muito feliz de estar aqui. Boa tarde para você que nos acompanha. Deus abençoe. Que bom entrar na sua casa com esse programaço, sempre com grande novidade, viu? Que bom estar aqui, E novidade viu? visual novo, né, Frei? Sabe, Olha, eu viajei, gente, lá onde eu estava, e estava frio. Eu disse assim, aí deixei. Aí algumas pessoas, Frei, deixa um pouquinho mais, assim, mas eu logo enjoo, Tati, eu logo enjoo, já vou tirar tudo já. Mas escuta mesmo um pouquinho, então, o momento de barba. Gente, vocês gostaram do Frei com a barba, sem barba? Votem lá, participem da nossa enquete nas redes sociais. Eu cheguei todo empolgado na sexta-feira para rezar a missa da saúde, aqui a Tati estava na maquiagem. Tati, daí de 1 a 10. Não gostei não. aí eu fui. Eu falei, Frei, eu prefiro sem barba. Ou pedir opinião, né, gente? Eu falei. E você de casa, você prefere com barba ou sem barba? Aqui é Participe pelas redes sociais. Ô, Tati, já fiquei vermelho, Tati. Ô, Frei, mas olha que delícia, né, gente? Já começar num clima descontraído. E essa é a nossa proposta hoje. A gente vai falar sobre um assunto... não quero criar polêmica, mas às vezes se cria polêmica em cima disso. Claro. A gente vai falar hoje, gente, sobre a família de Jesus. E é importante a gente entender sobre a família de Jesus para a gente conseguir vivenciar melhor a nossa família, o amor de Deus dentro da nossa casa. Quando a gente fala em família de Jesus, muitas pessoas perguntam, inclusive às vezes citam, né, algumas partes da Bíblia e questionam-se. Afinal de contas, Jesus tinha irmãos? Frei, Tati, Jesus tinha irmãos? Eu devolvo a pergunta, Tati, para você. Maria teve ou não teve mais filhos? E repassa. A pergunta é assim, Maria teve mais filhos? A resposta é sim e não. Maria teve Jesus. O único filho biológico de Maria é Jesus. Agora, é claro que Maria tem trilhões, bilhões de filhos. Todos nós. Você que está em casa, somos filhos do coração de Maria, adotados por Maria, amando de Jesus. Quando você cita uma passagem, eu quero pedir licença, Tati, assim, porque é importante quem está em casa, assim, Mateus capítulo 13, de 53 em diante. 13, 53 em diante. Diz assim o texto. Após ter exposto as parábolas, Jesus partiu. Foi para a sua cidade natal, Nazaré, e ensinava na sinagoga, de modo que todos diziam admirados, de onde lhe vem essa sabedoria, esta força milagrosa? Não é este o filho do carpinteiro? Não é Maria sua mãe? E agora vem. Não são os seus irmãos, presta atenção, Tati, Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não vivem entre nós? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E não sabiam o que dizer dele. Disse-lhes, porém, Jesus, é só em sua pátria e em sua família que um profeta é menosprezado. Essa aqui é a palavra da salvação. Iguais a este, tem outros textos também no Novo Testamento que falam desse tema, a família de Jesus, né? A gente sabe, para entender isso, é um tema que gera polêmicas, é um tema que também outros nossos irmãozinhos que professam uma fé diferente da nossa sempre batem em cima desse tema e causam uma certa confusão, enfim, para a gente não ter como argumentar, como entender. Agora, é importante a gente perceber uma coisa fundamental. Quando se fala de irmãos, isso não sou eu que estou dizendo, é o texto bíblico que a gente vai ver e é o conceito de família que vem lá do Antigo Testamento. Eu vou lembrar, Tati, assim, Abrão e Ló. Abrão, quando saiu da Mesopotâmia, veio para a Terra Prometida junto com a sua parentela. Entre eles, Ló, que segundo a sua parentela era o seu sobrinho. Porque naquela época, os parentes viviam na mesma tribo, o mesmo clã. Né? Então, todos eram chamados de parentelas ou de irmãos, porque Abraão, em um certo momento, fala para Ló, você, meu sobrinho. Um certo momento, ele fala assim, você, meu irmão. Daí, a Ló era irmão ou sobrinho?
né? Porque para nós temos essa diferenciação. Sabemos o que é pai, mãe, sogro, sogra, cunhado, cunhada, primo, sobrinho, nora, genro. Nós sabemos isso. A nossa nomenclatura moderna e da linguagem portuguesa diferencia isso, né? Mas do Antigo Testamento, uma linguagem de 3, 4 mil anos atrás, não havia essa diferenciação. Sabiam-se que eram parentes e tratavam a todos como irmãos, né? Então, quando a gente lê aqui que é tua mãe e teus irmãos, um outro texto, tua mãe e teus irmãos estão lá fora. Quando Jesus estava pregando, disseram para Maria, olha, Jesus não está nem descansando direito, nem se alimentando direito. A mãe, preocupada que vai ao encontro dele. Jesus estava pregando e, em um certo momento, dizem para Jesus, olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora. E Jesus aproveita e dá uma catequese. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do Pai. Esse é minha mãe, irmão e parentes. Ou seja, para pertencer à família de Jesus, temos que fazer a vontade do Pai. Então, quando a gente lê um texto como esse, não são esses seus irmãos. Veja bem, Tati, aqui eu fiz questão de frisar. Tiago, José, Simão e Judas. Tem algum João aqui? Vou ler de novo. Tiago, José, Simão e Judas. Tem João aqui? Não tem João. Então, os parentes de Jesus. Então, agora eu quero pegar um outro texto, né? Lá em João, capítulo 19, versículo 25, onde Jesus estava naquela cena da crucificação, Jesus estava lá agonizando, estava lá, diz assim o texto, e junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena, 4 pessoas. A sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe, olha só, preste atenção agora. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que ele amava, disse à sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Disse para quem, Tati? Para João. João estava ali, junto com as 4, João estava ali. Então Jesus falou para quem? Para João. Mulher, para Maria, Maria, mãe, eis aí o teu filho. Agora, Jesus estava morrendo. Estava ali Maria, as 3 outras mulheres e João. Jesus disse para Maria, mãe, mulher, eis aí o teu filho. E disse para João, filho, eis aí a tua mãe. E diz o texto aqui, e desta hora em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. A pergunta é, Tati, se Jesus tivesse mais irmãos biológicos, ele teria necessidade de dizer para João, que não era parente, eu li o nome dos 4 lá, Tiago, José, Simão e Judas. Jesus teria a necessidade de entregar a sua mãe para um estranho, no caso João? Por que Jesus no alto da cruz disse, mãe, vai agora morar na casa do José, do Simão, do Judas ou do José? Né? Ou seja, Jesus entrega a sua mãe para um estranho. João, o discípulo amado, era um dos discípulos. Então, ali prova que Maria só tinha Jesus biologicamente, a ponto de João, depois um discípulo estranho, que não era parente de Jesus, receber Maria para tomar conta dela. Não entregou para que... o texto de Mateus fala assim, não é esse o filho do carpinteiro, não são seus irmãos esse, e as suas irmãs não moram entre nós? Por que Jesus entrega a sua mãe para um estranho? Mãe, vai morar na casa da sua filha, vai morar na casa do seu filho, vai morar lá. Ou seja, meus irmãos, cuidem da nossa mãe. Jesus não fala isso. Ele entrega a sua mãe para João, um estranho, não parente. Então, prova disso, para a gente tirar todo tipo de confusão, que Maria só teve biologicamente Jesus, porque esta foi a missão que ela recebeu de Deus. Perfeito. No próximo bloco, a gente vai falar mais sobre os parentes mais próximos de Jesus e a gente vai entender também a dimensão do termo Sagrada Família. Muitos em casa devem ter as imagens, não tem, da Sagrada Família, às vezes uma peça de acessório, uma camiseta customizada com a Sagrada Família, mas você consegue entender e compreender o significado da Sagrada Família? A gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Permaneçam sintonizados.